que eu tenho para dizer é o seguinte: alguém entra no ar e diz que não tem nem a coragem de dizer o nome do programa, como se isso fosse livrá-lo de alguma consequência e para que ele não seja responsabilizado por injúria, calúnia e difamação. Ele disse: um programa de televisão sequestrou, embebedou e confinou o pai do Carlinhos, isso na presença do Carlinhos, entendeu? Quando todo mundo sabia que o pai não estava lá porque estava aqui. E se você não me conhece e não me conhece, só você acreditou que o público ia engolir esse seu papo furado. Só você acreditou que as pessoas iam achar que eu, Sônia, tenho cara de mandar a equipe sequestrar, embebedar, não é? E confinar. Meu filho, eu sou uma profissional, eu não sou uma bandida. Acho que talvez ele na hora tenha ficado assim meio bravo, mas... Nossa, mas olha, Luciana, eu fico brava, eu fico indignada com muita gente, acredito que você também. Tem tanta gente sou escorpiana, eu quero matar metade do mundo. Pega pesado com a gente, não é? Pisa no nosso calo. Eu nunca joguei lama em ninguém. Nem eu. Nunca acusei ninguém Nem de eu. ser um criminoso, Nem porque eu. ele acusou a gente de ser criminoso. Né? E eu acho que isso não tem perdão. Eu acho que isso ele vai ter que responder de uma outra forma. Quem Aguarde. sabe ele já não pediu assim, perdão, desculpa, vamos ver. Talvez ele tenha respondido, né? Espero, vamos ver. Duvido. Sônia, te olhando frente a frente, porque os olhos não mentem. Eu sou muito digno de dizer que hoje, o Geraldo de hoje é muito diferente do Geraldo de ontem. Com certeza. Muito. Acompanho tudo que acontece no Domingo Show, de domingo a domingo eu sei. De pauta, repórteres, eu tenho um diretor, tanto Douglas quanto o Virgílio, que me contam tudo, eu participo de tudo. Sim. Naquela época, eu tinha acabado de sair do Balanço Geral, assumi um programa diário, uma bomba, fazer um programa diário como esse, certo, que era o Geraldo Brasil. A única coisa que eu fiquei sabendo naquela tarde, essa é a única verdade, porque eu não acompanhava as pautas, sou franco e homem de dizer isso, eu não acompanhava a pauta do Geraldo Brasil. Eu chegava no palco e apresentava, porque eu confiava em todos que estavam no palco, em direção e tudo, tá? Me falaram que nós tínhamos, que a produção do Geraldo Brasil tinha encontrado, te olhando nos olhos, Sônia, durante o programa falou: chame porque o pai do Carlinhos foi localizado pela nossa produção e está lá com ele. Muito bem, fui chamando, recebi da produção, da direção o seguinte: não chame mais porque pegaram o pai do Carlinhos. Pegaram o pai do Carlinhos? Como assim? Aí, não chame mais porque ele não vai vir. Sim. Continuamos o programa. Essa questão de briga de diretores, que você sabe que muitas vezes por pauta, por notícia, produção, chegou a informação nos 5 minutos finais do programa, e isso foi dito no ponto eletrônico, e disseram pra mim: fale isso. Eu errei em ter falado, porque eu tinha que ter tido opinião própria e ter perguntado. Mas confiei na produção, confiei em tudo, e fui leviano ao apenas ouvir no ponto e repetir como um papagaio idiota. Porque se fosse hoje, ninguém coloca nada na minha boca. Ainda bem. Errei, mas eu quero lhe pedir perdão porque não foi por maldade. Foi por uma questão, vou te dizer, muito de respeitar aquelas pessoas que estavam falando comigo. Olha, ela fez isso, pode falar. A produção fez isso, pegou o cara e embebedou ele, e eu sei que isso não aconteceu. Me envergonhou, porque o meu nome, de uma pessoa de credibilidade como você, que foi se defender, estava certa. Mas não era aquilo que eu tinha dito, não eram as minhas. E se fosse minha palavra, eu falava: Sônia, eu falei, errei, perdão. Não foram as minhas palavras, mas isso foi dito a mim e pediram para eu falar. Eu fui moleque irresponsável de ter falado isso na época. Eu te peço desculpas, eu te peço perdão pro Brasil inteiro, mas em dizer para você que não foi maldade minha, não foi querer te prejudicar porque você tem uma imagem. Mas foi uma briga na época de produção, para produção de diretores que colocaram eu no meio, mas a cara era do Geraldo. Pediram para eu falar. E eu te peço desculpas, mas aquilo não foi a minha fala. Se fosse hoje, jamais. Eu aprendi uma coisa: que a gente tem que ter respeito. Não tiveram respeito comigo e eu não tive com você. Me desculpe. Certo. Bom, o que eu tenho a falar em relação a isso é o seguinte: 5 anos já se foram em relação a tudo isso. Muita água passou debaixo dessa ponte. Eu pensei durante esse tempo também que, de repente, é aquilo que você falou, você veio de um trabalho regional para um trabalho nacional, e eu acho que você nunca imaginou a pressão que isso representa. O compromisso com o trabalho é sempre o mesmo que você fizesse televisão para o quarteirão onde você morasse, né? O nosso compromisso com a honestidade, com a credibilidade, com a lisura do trabalho, não é dependendo do tamanho da emissora ou da rede em
em que a gente trabalha, esse é nosso, com o público. Agora, você passar de um trabalho regional para um trabalho nacional tem uma diferença. A cobrança é milhões de vezes maior, a pressão é milhões de vezes maior, e a pressão na guerra de audiência é uma coisa que chega a ser cruel. Então, eu acho que tudo isso te pegou desprevenido nesse momento em que você chegou. Você realmente estava ingênuo, inexperiente e acabou sendo irresponsável, como você mesmo disse. Me magoou a beça, mas eu sou uma pessoa assim, Geraldo, você sempre vai saber comigo em que terreno você está pisando. Porque tudo aquilo que eu disse diante das câmeras era o que eu estava sentindo e é o que você soube que era, porque eu prefiro explodir na hora, dizer o que eu acho, do que simplesmente ou não olhar mais para a pessoa, ou não falar mais com ela, ou ficar falando por trás. Você chegou a me ligar 2 vezes, a gente conversou em relação a isso, e eu comecei a ver um Geraldo Luiz diferente num momento muito difícil da minha vida, que foi quando eu perdi meu primo. Eu estava em frente ao apartamento dele, onde tudo tinha acontecido, e de repente era uma transmissão ao vivo aqui para a Rede Record de televisão, e chega o Geraldo na minha frente. E, gente, diante da morte tudo fica tão irrelevante, tão pequeno, tão sem sentido. E você me fez uma pergunta e eu jamais te negaria uma resposta. Mas naquele momento de tanta dor, existia na minha frente um Geraldo Luiz que foi um homem extremamente delicado, que foi um homem solidário à minha dor, que ele não estava ali tentando furar aquele grupo de jornalistas que me cercava a qualquer preço em busca de uma palavra minha. Não, houve respeito humano naquele momento e isso apagou qualquer outra mágoa que eu pudesse ter a seu respeito. A partir desse momento, eu comecei a pensar que talvez fosse mesmo aquela coisa de inexperiência, não profissional, porque você é um profissional, mas o tamanho da responsabilidade numa rede nacional. E eu acho que aí as coisas se apaziguaram dentro de mim. Nesse VT que vocês colocaram no ar, tem um trecho que não foi e que eu sempre achei muito importante, eu vou dizer aqui agora, que eu olhei para a câmera do Super Pop, da nossa querida Luciana Gimenez, e eu disse, olha, nós, tanto eu quanto ela, estamos há 10 anos com o programa diário. Nós estamos aqui há 10 anos. Eu não sei se você vai chegar a esse tempo na televisão. E hoje eu acredito que sim. Eu espero que 10 anos para você seja pouco e que você continue sendo agora o profissional amadurecido, arcando com essa tremenda responsabilidade que é. E, principalmente, o que fica provado, não só da sua experiência nesses 5 anos, o quanto você amadureceu, é que você tem caráter. Porque só quem tem caráter pede desculpas na mesma proporção do erro em que cometeu. Seria muito fácil você me ligar e falar desculpas e no ar continuar tudo aquilo que foi na primeira vez. Não, eu estou aqui, você está pedindo desculpas diante do Brasil inteiro, como você fez quando acusou, e agora eu sei que sem querer, obedecendo a ordens, de ter praticado um ato criminoso que eu jamais cometeria na minha vida. Então, o que eu tenho a dizer a você, a sua equipe, a Record, muito obrigado de coração, tá? E a vida é assim. E amanhã? Exatamente. A vida é assim. Você provoca um novo amanhã pra gente. Obrigado, Sônia, por ter entendido. Obrigada a você. De verdade, Beijo pra vocês. tá? Um bom